Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, fale conosco. Vamos agora estudar a sua palavra e pedimos que o Espírito Santo, que é o nosso mestre, nos ensine, nos faça entender o mandamento que estamos estudando e aplique a nossa alma, Senhor, em nome de Jesus. Também as pessoas que vierem ouvir depois na gravação, com perdão dos nossos pecados no Senhor Jesus Cristo, para a sua glória e o nosso bem. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Irmãos, eu deixei lá no grupo a pergunta de hoje e as referências bíblicas. E também vocês têm aí no programa de culto a mesma pergunta e as referências, só que está muito pequenininho, né? Não sei se todos os irmãos vão poder ler, mas vocês podem acompanhar aí no grupo, na publicação do grupo, ou também aí se conseguirem no próprio programa de culto, tá? Mas, irmãos, hoje, vocês sabem que nós estamos estudando o 5º mandamento, que está aqui no versículo 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E nós vimos já que o 5º mandamento, a última pergunta que nós estudamos do Catecismo Maior, que nós estamos estudando agora, né? Nós vimos que o 5º mandamento ele é abrangente, totalmente abrangente, completamente, ou melhor, falando melhor, né? Ele abrange toda a nossa vida. Então não há uma parte da nossa vida que o 5º mandamento não toque, como todos os mandamentos. E outro detalhe, né? Os mandamentos eles se relacionam uns com os outros, eles se complementam e eles têm a sua força. Como nós vamos até durante o estudo, essa série também mostrar para vocês, por exemplo, a questão da vida. Quando nós chegarmos no mandamento não matarás, nós vamos ver como este mandamento ele influencia todos os outros, né? Mas, irmãos, nós temos falado aqui quando nós falamos do 5º mandamento, que o 5º mandamento envolve todas as autoridades, não somente os nossos pais, mas todas as autoridades, em termos de quê? Vocês lembram? Daquelas pessoas mais velhas, das pessoas que tenham mais talento que nós em alguma área, ou mais conhecimento que nós em alguma área da vida, e aquelas pessoas que realmente têm cargo de autoridade, que aí envolve os nossos pais, que são as primeiras autoridades que nós conhecemos na vida, ou as pessoas que nos criaram, né? Mas envolve também os pastores, quando a gente pensa em liderança eclesiástica, os pastores, diáconos, líderes da igreja. Quando nós pensamos no país, os governantes do país, as autoridades públicas e
e todas as autoridades que nós temos nas diversas instituições. Quando você vai trabalhar, você tem alguém acima de você. Então, se aplica a todas as autoridades. Só que nessas autoridades, em relação a essas autoridades, às vezes eu sou autoridade em alguma situação da vida, às vezes eu estou debaixo de uma autoridade, ou às vezes eu tenho alguém que junto comigo está debaixo também de uma determinada autoridade. Né? Então são essas três situações que nós temos em relação a este mandamento, ou seja, ou nós somos superiores, nós somos autoridade, ou nós somos inferiores, nós estamos debaixo da autoridade, ou nós somos iguais, nós estamos junto com uma outra pessoa debaixo da mesma autoridade. E até vimos também que às vezes essas coisas elas como que se complementam, que às vezes numa mesma relação, nós já tratamos aqui, por exemplo, em que às vezes eu sou mais jovem, estou diante de uma pessoa mais velha. Nesse sentido, ele tem mais autoridade que eu tenho que reverenciar, respeitar a idade dele, mas às vezes é um médico jovem com um paciente idoso. Então aí tem como que um complemento de autoridades e isso tudo vai envolver, melhor dizendo, dirigir o relacionamento entre essas pessoas, naquele momento ali de uma consulta médica, por exemplo. Então, meus irmãos, nós vimos semana passada que isso envolve todas as nossas relações, portanto, porque sempre eu estou envolvido com uma autoridade, ou sou autoridade, ou estou diante de alguém que junto comigo está debaixo da direção de uma autoridade. Então, todas as relações humanas são sempre, invariavelmente, envolvem autoridade. E nós vimos semana passada. Então, esse mandamento, ele é todo abrangente, ele abrange todas as nossas vidas. Agora, o que nós vamos estudar a partir de hoje? Quero falar para vocês. Nós vamos estudar exatamente a vontade de Deus em cada situação dessa que eu posso me encontrar. O que Deus quer para mim quando eu sou um inferior, quando eu estou debaixo de uma autoridade? O que Deus determina? Como eu devo agir em relação às autoridades? O que Deus quer para mim quando eu sou um superior, quando no caso eu sou uma autoridade ali, naquela situação? E também o que Deus quer para mim quando eu sou um igual, quando eu estou diante de uma pessoa que está igual a mim em relação a uma outra autoridade? Então, como eu devo tratar o meu próximo quando ele é uma autoridade? Ou quando eu sou a autoridade dele? Ou quando ele é igual a mim, debaixo da autoridade? Nunca esqueçamos, meus irmãos, e é sempre bom nós lembrarmos que todos os mandamentos estão debaixo do princípio do segundo versículo. Vamos ler o segundo versículo? Convido vocês, por favor, em que o segundo versículo ele diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Essa é a questão, que nós não estamos fazendo esse mandamento por meras regras ou moralismo, tampouco por legalismo, mas nós estamos fazendo isso por amor a este Deus. Nós fomos salvos por Ele, e porque nós o amamos, nós queremos agradá-lo, e nós desejamos viver uma vida santa na presença dEle. Então, por isso que nós obedecemos esses mandamentos, ou seja, nós obedecemos os mandamentos no Evangelho de Jesus, porque é no Evangelho de Cristo, porque Jesus morreu por nós na cruz, que nós fomos salvos e temos o Espírito Santo, e agora vivemos uma vida nova. Aquele que está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura, tudo se fez novo. Então agora ele vive uma vida santa, e esses mandamentos estão exatamente dentro desse contexto, irmãos, da aliança, de um Deus amado e do fato de nós sermos agora servos desse Deus no Senhor Jesus Cristo. Mas vamos agora, irmãos, para a pergunta 127. Aí eu convido vocês, se vocês quiserem ler, se vocês também quiserem só ouvir, não tem problema, tá? Que eu vou lendo aqui, aí vocês vão entender, fique à vontade. Mas a pergunta 127, ela diz assim: que honra deve prestar os inferiores aos superiores? Então, a primeira questão que nós vamos tratar é sobre
a honra que os inferiores devem prestar aos superiores. E semana que vem a gente vai continuar ainda falando dos inferiores, né? Vamos lá. Que honra deve prestar os inferiores aos superiores? Resposta. A honra que os inferiores devem prestar aos seus superiores é toda a reverência que se deve a eles de coração, em palavras e atitudes. Primeiro, eu vou já marcando aqui cada ponto que é separado pelo ponto e vírgula, né? Que serve exatamente para isso, para separar. Aí. Então, vou repetir. Primeiro, a honra que os inferiores devem prestar aos seus superiores é toda a reverência que se deve a eles de coração, em palavras e atitudes. Segundo lugar, a oração e a ação de graças por eles. Terceiro lugar, a imitação de suas virtudes e graças. Quarto lugar, a obediência voluntária às suas ordens e conselhos legítimos. Quinto lugar, a devida submissão às suas correções. Sexto lugar, a fidelidade, a defesa e a manutenção de suas pessoas e autoridade conforme seus vários escalões e a natureza dos seus postos. E sétimo lugar, e último lugar, suportar as suas falhas e encobri-las com amor, sendo uma honra para eles e para os seus governos. Vamos relembrar de novo cada ponto desse? Então, esses aqui, segundo o Catecismo Maior, isso é sobejamente provado nas Escrituras, e nós temos aqui todos esses versículos para isso. Eu provavelmente não vou conseguir ler todos os versos, tá, irmãos? Eu vou pedir para vocês lerem depois e meditar. Não deixem de ler esses versículos aqui, que eu acho que eu não vou conseguir ler tudo. Mas veja, o nosso dever para com os superiores, nós inferiores em relação aos superiores em primeiro lugar, prestar aos superiores toda a reverência que se deve a eles, de coração, em palavras e atitudes. Próximo ponto, a oração e ação de graças por eles. A imitação das suas virtudes e graças. A obediência voluntária às suas ordens e conselhos legítimos. A devida submissão às suas correções. A fidelidade, a defesa, a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os vários escalões e a natureza dos seus postos. E por último, suportar as suas falhas e encobri-las com amor, sendo uma honra para eles e para os seus governos. Essa é a vontade de Deus para nós quando nós estamos debaixo, seja qual for a autoridade, nosso pai, nosso pastor, do presidente da república, do juiz, do professor, do médico, do idoso, enfim, vários níveis de autoridade. Vamos pensar agora em cada um, meus irmãos, são 7. É claro que vocês percebem que é muita coisa aqui, isso é muito profundo. Tudo que eu vou fazer hoje é tocar rapidamente em cada ponto. E o meu desejo é que vocês reflitam e venham pensar nisso, continuar pensando nisso, tá? Mas não vai dar para a gente aprofundar muito. Nós vamos apresentar aqui a essência de cada aspecto aqui. Mas vamos pensar na primeira questão, que é a reverência que se deve a eles de coração, em palavras e atitudes. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que desde que essa pessoa ela é uma autoridade, eu devo honrá-la como tal. Esse é o ponto. Eu não posso tratar essa pessoa como alguém que eu trato em outra situação que não seja de autoridade. O fato de ela estar como uma autoridade sobre mim deve me levar a honrá-la de acordo com a natureza dessa autoridade. É por isso que um filho, quando ele fala com o pai, ele fala com a pessoa mais velha, quando nós falamos com um médico numa consulta, estou colocando aqui em qualquer situação, existe uma certa reverência, existe uma certa honra que se dá àquela pessoa porque ela está exercendo o papel de autoridade ali. É diferente que eu falar com um coleguinha meu. É diferente. Todo ser humano eu devo respeitar, evidentemente, mas ali existe um grau de honra que Deus pôs àquela pessoa
e que eu devo levar isso em conta. E isso deve ser feito de coração, ou seja, não é uma coisa que eu devo fazer apenas de forma falsa, da boca para fora, ou com hipocrisia, mas tem que ser algo em que eu faço de coração. Por que eu faço de coração? Porque aquela pessoa é perfeita? Porque aquela pessoa é sempre excelente? Não, por causa de Deus. Nunca vamos esquecer que o resumo dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, por causa de Deus. Porque Deus, quando eu olho para aquela autoridade, eu digo assim, não, mas Deus instituiu esta pessoa como autoridade. Então, por causa de Deus, e porque Deus assim designou, por amor a Ele, eu vou honrar esta pessoa de acordo com a natureza da autoridade dela. E eu vou fazer isso de dois modos. Primeiro, nas minhas palavras, e segundo, nas minhas atitudes. Então, isso envolve o que eu falo, envolve o que eu faço, envolve, meus irmãos, o que está em mim. Veja que é interno, é coração, mas também é externo, envolve o que eu falo, envolve o que eu faço. Então eu tenho que observar se as minhas palavras estão honrando aquela autoridade, e se as minhas ações estão honrando aquela autoridade. Porque se não é este o caso, aí eu estou pecando, né? Mas Deus, Ele quer, e pecado a gente vai falar semana que vem sobre os pecados, mas aqui nós estamos mostrando exatamente a vontade de Deus. Então eu devo fazer isso, devo ter cuidado com a minha boca, cuidado com as minhas palavras, quando envolve pessoas que têm autoridade. E tanto quando elas não estão presentes, quando elas estão presentes. Há um conteúdo a ser dito e há um modo a ser dito esse conteúdo, a ser proferido esse conteúdo. Vocês sabem que quando nós falamos, existe o conteúdo e o modo, né? Se eu estou falando aqui, o que eu estou falando é um conteúdo para vocês, mas eu não posso falar isso de qualquer maneira. Por exemplo, eu como pregador aqui, não convém que eu fale as coisas aqui achando graça, fazendo piada, né? Não, porque em outro momento a gente pode achar graça, pode rir, não tem problema. Mas aqui, de acordo com este momento, convém que nós falemos um conteúdo e falemos com seriedade, porque nós estamos pensando nas coisas de Deus. Então, quando nós pensamos nas pessoas que têm autoridade, como é que eu vou falar com elas? Eu vou falar com elas de acordo com o modo que eu vou falar com elas, vai ser influenciado pela autoridade delas. Eu não vou falar com elas como eu falo com o meu igual. Existe uma certa reverência até no modo de falar com elas. Existe uma reverência também no conteúdo das minhas palavras a elas, né? Por isso, por exemplo, que pai e mãe, nós devemos chamar nosso pai e mãe de senhor, de senhora, né? Só para dar um exemplo para vocês aqui. Existe em tudo isso uma reverência, meus irmãos. Mas vamos adiante. Você vê que percebe que o assunto dá muito para falar, né? Mas nós estamos tocando rapidamente. Segundo lugar, a oração e a ação de graças por eles. Essa é a segunda vontade de Deus destacada aqui no nosso catecismo. Eu devo orar por essas pessoas. Eu devo pedir que Deus as abençoe, que Deus as dê graça para que elas exerçam bem a sua autoridade. Claro que essa oração vai envolver a salvação delas, porque nós devemos orar pela salvação dos homens, e vai envolver a autoridade delas, porque eu vou orar para que Deus lhes conceda exatamente sabedoria para que elas exerçam bem essa autoridade. E vou agradecer a Deus por elas. Olha só que coisa. Eu vou apresentar ação de graças ao Senhor por essas autoridades. Por quê, pastor? Porque Deus instituiu, e Deus instituiu para o meu bem. Ai de nós, irmãos, se não existissem as autoridades. Então, Deus, sabiamente, Ele instituiu essas autoridades, porque um mundo sem autoridade seria um mundo, assim, irmãos, impossível de viver. Essa que é a verdade. Se não existisse polícia, se não existisse leis, se não existisse autoridade, ordenações humanas, nós não poderíamos sair de casa.
nós iríamos ser assassinados, iria ser uma desordem completa. Então, nós temos que dar graças a Deus pelas autoridades. Isso tem que envolver a nossa oração. Próximo ponto, meus irmãos, nós temos que imitar as suas virtudes e as suas graças. Vejam que nós temos que imitar, não é meramente imitar por imitar, mas imitar o que é bom nelas. Imitar as virtudes dessas pessoas, o que elas fazem de bem. Por exemplo, se elas exercem uma autoridade de forma correta, elas têm que ser um exemplo para nós. E elas são um exemplo para nós. A Bíblia vai mostrar claramente que dos modos de Deus nos ensinar a sua vontade é através das autoridades. Deus coloca homens e mulheres sobre nós para ser exemplos para nós do exercício daquela autoridade. Então nós devemos imitar, aproveitando-nos desta bênção de Deus, imitar suas virtudes, imitar suas graças, imitar aquilo que nós podemos ver da obra de Deus na vida delas. Mas um ponto, não é imitar por imitar. Nós não vamos imitar as autoridades nos seus defeitos, nos seus pecados. Claro que não. E é por isso que aqui nós devemos aprender, irmãos, e eu quero colocar esse ponto muito importante, apesar de que eu não estou falando do pecado em si, né? Mas a gente não pode deixar de tratar do que é contrário a isso. Você sabe quando nós começamos a imitar as autoridades assim, irrestritamente, fazer tudo o que elas fazem e obedecer cegamente e seguir tudo o que elas falam e dizem sem nenhum critério? Sabe quando nós fazemos isso? Quando nós não estamos amando a Deus, quando nós estamos idolatrando a autoridade. Aí está errado. Quando as pessoas idolatram a autoridade, as pessoas vão então seguir todos os exemplos, inclusive os exemplos maus, todos os pecados delas, só porque elas amam aquela pessoa, começam a idolatrar. Isso é errado. Não é isso que está falando aqui. O que nós temos aqui é uma imitação, deixa bem claro, né, o catecismo, das virtudes e das graças. Próximo ponto, meus irmãos. A obediência voluntária às suas ordens e conselhos legítimos. Irmãos, as autoridades estão aí para serem obedecidas, de acordo com a natureza delas, de acordo com o papel delas. Quando eu digo natureza delas, estou falando que uma é a autoridade do pai e outra é do presidente da república. Uma é a autoridade do pastor, a outra é do professor. E é de acordo com a natureza dessas autoridades que nós temos que obedecê-las, às suas ordens, os seus conselhos legítimos, e nós devemos fazer isso, cada palavra aqui é importante, voluntariamente. Não é meramente porque, eu tenho que obedecer, eu não quero obedecer, eu não gostaria de fazer, mas por causa, de novo, de Deus, novamente por causa da minha consciência diante dele, eu vou obedecer àquela pessoa. Muitas vezes o meu orgulho, muitas vezes a minha rebeldia inata vai me levar não quero fazer isso agora, vou fazer depois, eu vou fazer como eu determino. Mas não é assim. Aquilo que é ordem e conselhos da autoridade, nós devemos fazê-lo voluntariamente para Deus, de acordo com o que elas disseram para nós fazermos. Mas observem que são ordens e conselhos, o que, irmãos? Legítimos. Então significa o quê? Que quando envolver alguma coisa que seja contrário à lei de Deus, o que é legítimo? É aquilo que é de acordo com a lei de Deus. Então, se não envolve nada contrário à lei de Deus, é a minha obrigação e a minha, vamos dizer assim, eu devo, por amor, fazer aquilo voluntariamente, com alegria, né? Mas a exceção é quando a autoridade me pedir algo que não seja legítimo. Não seja legítimo. Próximo ponto, meus irmãos. Irmãos, se tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Aqui nós estamos. Eu esqueço de falar, né? Mas você já sabe. Pode perguntar se vocês tiverem alguma dúvida, que nós estamos aqui na aula da EBD. Próxima obrigação nossa.
a devida submissão às suas correções. E eu digo para vocês, isso aqui é talvez a parte mais difícil da honra às autoridades. É quando elas têm que nos corrigir, quando elas têm que trazer punições sobre nós. A Bíblia diz que se eu erro e a autoridade vem para me corrigir, eu devo me submeter. Eu não devo me rebelar. Porque aquela correção é útil para mim. E é minha obrigação. E por amor ao Senhor, eu devo me submeter à autoridade, inclusive quando ela vem puxar a minha orelha, quando ela vem me corrigir, quando ela vem me repreender em alguma coisa que eu errei. E isso é bom, que bênção é quando temos autoridade para nos dizer: você está errado nisso, corrija-se nisso. Então nós temos que nos submeter, irmãos, às suas correções. Um outro aspecto agora, que envolve a vida dessas pessoas e a autoridade delas, é que eu devo também, meus irmãos, a fidelidade, a fidelidade, a defesa e a manutenção de suas pessoas e autoridade, conforme os seus vários escalões e a natureza dos seus postos. Então, o que está dito aqui? É que eu devo defender a vida dessas pessoas. Eu não devo me envolver em nada que venha atacar a vida delas, e a vida delas no sentido não somente físico, mas também a honra delas, o nome delas. Eu devo ser fiel e devo defender e manter essas pessoas e a sua autoridade. Portanto, Deus, Ele quer, meus irmãos, que nós não lutemos contra as autoridades, que nós não lutemos contra as pessoas que têm autoridade. Não tenhamos... lembra que eu falei para vocês, não matarás? Está aqui mais um ponto. Esse mandamento envolve o 5º mandamento, porque uma vida preservada... deixa eu colocar direito. Se eu tenho que preservar a vida humana em geral, existe um elemento, quando envolve a autoridade, que entra nessa questão. Eu devo preservar a vida da autoridade como autoridade. Eu devo preservar a sua vida, manter as suas pessoas e a sua autoridade. Agora, isso deve ser feito, irmãos, conforme os seus vários escalões e a natureza dos seus postos. Por exemplo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu não devo preservar, quando a gente pensa assim, preservar a vida, preservar a autoridade, é de acordo com a natureza daquela autoridade. Por exemplo, você deve defender o seu pai e sua mãe, a vida deles. E você deve defender a vida do presidente da República, por exemplo. Mas você não vai agir da mesma forma, né? Porque a natureza daquela autoridade, da autoridade de pai e mãe, é diferente da natureza da autoridade do presidente da República. Então, ambos eu devo preservar a vida deles, a autoridade deles, mas isso vai ser diferente na prática. Só para os irmãos entenderem melhor, a Bíblia mostra, por exemplo, que nós devemos cuidar dos nossos pais financeiramente, a vida deles até a velhice deles, cuidar deles. É claro que não vai ser o mesmo tipo de ação com relação ao presidente da República, né? Então, são autoridades diferentes, e essa preservação vai ser, é isso que o Catecismo Maior está querendo dizer aqui, conforme os seus vários escalões e a natureza dos seus postos. Então, é assim que vai acontecer. Irmãos, está dando para entender? Está tranquilo? Tá? Então, vamos lá. E por último, eu estou falando rapidamente, e daqui a pouco nós vamos entrar nos textos das Escrituras. Eu estou apenas explicando cada ponto aqui. Suportar as falhas, suas falhas, e encobri-las com amor.
sendo uma honra para eles e para os seus governos. Esse é o último aspecto que o nosso Catecismo Maior coloca, por causa do seguinte: vocês lembram quando nós estudamos o Catecismo Ortodoxo, ele diz que nós temos que obedecer apesar das falhas. Por que isso é posto aqui, meus irmãos? Porque, meus irmãos, se nós formos obedecer as pessoas sem falhas, somente pessoas sem falhas, somente pessoas perfeitas, nós não vamos obedecer ninguém. Nós não vamos honrar ninguém. Nenhuma autoridade, porque nenhuma autoridade é perfeita. Então, esse ponto aqui é para dizer o seguinte: todas as autoridades, pai, mãe, pastor, professor, presidente da República, governador de estado, juiz, policial, todos vão falhar. Todos vão falhar. Mas eu devo obedecê-los mesmo assim. E eu devo fazer isso tolerando as suas falhas. Daqui a pouco nós vamos ler o versículo, mas aqui o Catecismo Maior ele coloca assim: suportar as suas falhas. Como é que eu faço isso? Encobri-las com amor. O amor que eu recebi de Deus vai fazer com que eu, que fui perdoado, aprenda a perdoar o próximo. Umas pessoas têm mais tendência para ser críticas do que outras. E esse conselho talvez seja mais aplicável a todos, mas é mais aplicável às pessoas muito críticas. Pessoas que veem muitos erros nos outros. Mas não deixa de ser aplicável a qualquer um de nós, porque nós, seres humanos, temos uma tendência, irmãos. Nós somos rápidos para ver os erros nas pessoas e esquecer dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas. Então aqui o princípio é o seguinte: como eu recebi graça, eu recebi amor de Deus em Cristo, Jesus foi morrer na cruz, por causa do amor de Deus, eu vou amar o meu próximo e vou ser tolerante. Aquele que recebeu misericórdia aprende a ser misericordioso. Aquele que foi perdoado aprende a perdoar. Então, eu vou suportar as falhas, eu vou encobri-las com amor, ou seja, eu vou encobri-las com perdão, com a tolerância. Eu não vou ser extremamente crítico, de forma que qualquer coisa eu me rebelarei. O mínima falha eu vou me rebelar. Porque se for isso, eu vou me rebelar mesmo, porque todo mundo é falho, irmãos. Então, o que está dito aqui é que nós vamos aprender a tolerar os erros das autoridades, sendo uma honra para eles e para os seus governos. Eu vou honrá-los, mesmo que eles sejam frágeis, fracos, falhos. Talvez esteja uma pergunta na mente dos irmãos: pastor, mas isso é absoluto? Eu devo tolerar qualquer pecado? Claro que não. Existem coisas, existe um limite. Quando a coisa é flagrantemente absurda, pecaminosa, prejudicial à vida dos outros, em algum sentido, a vida daqueles que estão debaixo daquela autoridade, é claro que nós temos que protestar e nós não podemos aceitar. Mas isso aqui se trata, irmãos, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é nós nos rebelarmos porque as pessoas são falhas. Vocês estão entendendo a diferença? Todo mundo é falho. Todo mundo tem as suas fraquezas, todo mundo tem os seus pecados. Então, nós não vamos obedecer as pessoas porque elas são perfeitas. E nesses casos, nós vamos encobrir com amor. Não. Eu sei que ele é falho. Eu não vou esperar a perfeição desta pessoa mesmo, mas Deus instituiu como autoridade, eu vou obedecer. Eu vou honrar. Nossos pais não foram perfeitos, irmãos, mas nem por isso nós iríamos deixar de obedecê-los e de honrá-los como pais. Tá? E assim as outras autoridades, professores, presidente da República, governador, prefeito,
Envolve tudo isso, irmãos. Tá? Ok? Vamos para os textos agora das Escrituras. Sim, deixa eu só falar uma coisa aqui antes de eu passar, porque eu acho que eu não tratei devidamente. Quando ele diz aqui na última parte, sendo uma honra para eles e para os seus governos. Quando aquelas pessoas que se rebelam pelos defeitos das autoridades, não aceitam defeitos, né? Elas vão desonrar aquelas autoridades e vão desonrar os seus governos e vão prejudicar os seus governos. Pessoas fofoqueiras, pessoas difamadoras, pessoas que desonram, que se rebelam, vão prejudicar qualquer autoridade, porque a autoridade não é perfeita. E deixa eu falar mais uma coisa sobre as imperfeições. Quando nós olhamos, esse é um ponto aqui que eu tenho que acrescentar também. Quando nós olhamos as imperfeições das pessoas, nós temos que perguntar se aquilo realmente é uma imperfeição ou se nós estamos achando que é uma imperfeição. Porque às vezes aquilo simplesmente é contrário à minha vontade. O que vai determinar se é uma imperfeição? Se é contra a lei de Deus em algum sentido. Se a pessoa está desagradando a Deus em algum sentido. É isso que é imperfeição. Mas às vezes não é o caso. Às vezes é porque eu acho que tem que ser de uma maneira. A questão meramente de opinião. Então nós temos que acrescentar isso também. E um outro detalhe será que aquilo que eu estou dizendo que é imperfeição realmente existe? Ou a informação que está chegando a mim é falha? Meus irmãos, em tempo de internet, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre dou esse conselho aqui na igreja. Por favor, não divulguem coisas assim, sabe, de pronto. Você recebeu, já sai divulgando. Não faça isso. Faça uma investigação sobre aquela notícia e não divulgue. Só mesmo se aquilo for justo, for para o benefício público, quando trata de autoridade pública. Tá? Porque, olha, irmãos, nós não temos todas as informações. Nós temos algumas informações. E essas nós temos que buscar. Mas mesmo quando nós temos essas informações, nós temos que ter muito cuidado, porque se trata da vida de alguém. E se trata da vida de uma autoridade pública. Por exemplo, o que eu faço, o que você faz, nós que somos pequeninos, vai afetar a nossa vida e a vida das pessoas que estão em volta de nós. Mas o que uma autoridade pública faz vai afetar a vida de muita gente. Então, se eu divulgo alguma coisa que aquela pessoa não fez, não praticou, mas eu acho que ela praticou, ou se eu divulgo alguma coisa que eu entendo que ela falhou, mas que ela realmente não falhou, aquilo vai causar um problema muito maior. Não somente para aquela pessoa, mas para muitas outras pessoas envolvidas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Tá? Nós temos que ser pessoas que não vão aceitar, claro, toda injustiça, não é isso que eu estou falando. Não vamos nos calar para absurdos. Eu disse há pouquinho que nós temos que protestar o que é realmente, a respeito de coisas realmente pecaminosas e erradas, é o dever da igreja, inclusive. Mas nós não vamos ser difamadores. Nós não vamos ser pessoas que estão prontas a falar mal dos outros. Porque a maledicência, a fofoca, em qualquer nível, meus irmãos, é um pecado grave. Porque envolve a vida do nosso próximo. Tá bom? Vamos ler os textos das Escrituras aqui. Sobre honrar. Eu não vou ler todos, eu vou ler apenas um, tá bom? Bora ler sobre honrar as autoridades. Provérbios, capítulo 31. Versículo 28. Provérbios, capítulo 31, versículo 28. Essa aqui é sobre a mulher virtuosa, né? Aí o texto diz assim, Provérbios 31, 28. Levantam-se os seus filhos e chamam-na bem-aventurada, seu marido também, e ele a louva. Isso aqui é honrar a mãe, né? A mãe, a autoridade ali. Eu queria ler mais um aqui ainda, meus irmãos, que está em 2 Reis,
capítulo 2, versículo 19. Segundo Reis. Não é segundo Reis, perdão, é primeiro Reis. Desculpe, irmão. Primeiro Reis, capítulo 2, versículo 19. Diz a palavra do Senhor. Assim foi Batseba ao rei Salomão a falar-lhe por Adonias. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Irmãos, quem era este homem aqui? Ele era um rei, Salomão. E olha como ele tratou a mãezinha dele, com toda a honra e respeito. Vocês percebem isso aqui? Ele se levantou a encontrar-se com ela, se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono, fez pôr uma cadeira para que ela sentasse, e ela se assentou à sua direita. Então disse ela, tá bom, até aqui, 19. Então você percebe a honra que ele teve com a sua mãe. Sobre a oração e ação de graças, irmãos. 1 Timóteo, capítulo 2, por favor, leia comigo. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Diz a Sagrada Escritura. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, orações e ações de graças, irmãos, por todos os homens e pelos reis, pelos que se acham em iminência. Daqui, orar pelas autoridades. Imitar as virtudes e as graças das autoridades. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Basta esse aqui neste momento. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Diz a Sagrada Escritura: Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, olha aí, irmãos, atentando para a sua maneira de viver. Imitando a fé, atentando para a sua maneira de viver, santa e piedosa. Próximo ponto, meus irmãos, a obediência voluntária às suas ordens e conselhos legítimos. Vamos ver Provérbios, capítulo 4, verso 3 e 4. Vamos lá. Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, verso 3 e 4. Diz a Sagrada Escritura: Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Amém. Vamos ver também o 20, versículo 20, do mesmo capítulo, meus irmãos. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os nos íntimos do teu coração, porque são vida para os que se acham, para os que as acham, e saúde para todo o teu corpo. Agora, próximo ponto, então está aí, né? Obedecer voluntariamente às autoridades, seus conselhos legítimos, sua sabedoria. A submissão às suas correções, irmãos, que é a parte mais difícil, né? Vamos lá para Hebreus, de novo, 12:9. Hebreus 12:9. Submissão, a devida submissão às suas correções. Hebreus 12:9. Diz a palavra do Senhor:
Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? O escritor Hebreus está dizendo assim: vocês lembram que os pais de vocês corrigiam vocês e vocês reverenciavam, vocês se submetiam àquela correção? Vocês não devem se submeter mais ainda ao Pai Celestial? Né? Então ele está dizendo que era certo lá. Se é certo lá, e aí? E quanto a Deus, não vão obedecer? Entende a relação, o paralelo que ele faz? Se você obedece o menor, o pai humano, você não vai obedecer o Pai Celestial que é maior. Então o que ele está dizendo? Do menor para o maior, não é o argumento dele. Ele está dizendo que é certo obedecer o Pai, é certo submeter-se à correção do Pai. Próximo ponto, meus irmãos: a fidelidade, a defesa e a manutenção das suas pessoas e a autoridade conforme seus escalões e a natureza dos seus postos. Aí eu tenho que ler, deixa eu ver aqui se eu acerto, eu acho que é o 2 Samuel, capítulo 18, se não for esse, eu pego aqui o 2 Samuel, capítulo 18, versículo 3. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 3. Vamos ler desde o primeiro versículo. Aqui, o que estava acontecendo aqui? Absalão estava atrás de Davi para matar Davi. E situação muito triste, né? Que o rei Davi passou. E veja o que diz aqui. Versículo 1. E Davi contou o povo que tinha consigo, e pôs sobre ele capitães de 1000, capitães de 100. Davi enviou ao povo um terço sob o mando de Joabe, e outro terço sob o mando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outro terço sob o mando de Itai, o giteu. E disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Olha o que o rei disse: eu também vou sair convosco para a guerra. Aí olha o que o povo disse. Porém o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco. E ainda que metade de nós morra, não farão caso de nós, porque tu és do valor de 10.000 de nós. Melhor será, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Ou seja, não podemos deixar matarem o rei. A vida do rei, nesse sentido aqui, no sentido de autoridade, é mais valiosa que a vida dos outros. Não é no sentido, irmãos, da essência. Toda a vida humana é importante. Mas aqui, devido à posição dele, né, era uma vida que tinha um valor ali muito importante, do contexto, de autoridade e assim por diante. Então aqui, o que é que nós observamos, irmãos? Que deve-se preservar a vida das autoridades, de acordo com seus escalões, de acordo com a natureza da sua autoridade. E por último, meus irmãos, suportar suas falhas, encobri-las com amor, sendo uma honra para eles e para os seus governos. E aqui eu vou ler os 3 textos, que eu acho que isso é muito importante não deixarmos de ler. Vamos ler primeiro Provérbios, aí depois a gente vai para 1 Pedro. Provérbios, capítulo 10, versículo 12, por favor. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. Diz assim a Sagrada Escritura. Provérbios, capítulo 10, versículo 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Coisa maravilhosa, né? Quando as pessoas estão com ódios, elas não deixam passar uma coisinha, elas brigam por tudo. Elas brigam, elas vivem brigando. Mas o amor cobre os pecados, ou seja, perdoa. Amor é perdoador. O ódio é contenda, amor é perdão. Entendeu? Agora, vamos para 1 Pedro. 1 Pedro 2,17. 1 Pedro 2,17. 1 Pedro 2,17. Diz assim: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. E olha que esses reis aqui desse tempo não eram nada bonzinhos.
né? Aí lá no capítulo, nós lemos o 2, né? No capítulo 4, no versículo 8, olha o que Pedro diz, irmãos. Mas sobretudo, capítulo 4, versículo 8. Mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Ele está falando aqui, em seguida ele vai falar de hospitalidade, ele vai falar de administrar o dom que Deus dá, ele vai falar de falar com a palavra de Deus, versículo 11. Irmãos, quando nós lidamos com o ser humano, não é fácil, porque nós somos pecadores, o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso pai, nosso filho, enfim, e as autoridades são pecadoras. Então nós temos que ter amor. E o amor encobre multidão de pecados. Então, assim, sabe? Você já está perdoado por antecipação. Entendeu? Assim, nós temos já que sair perdoando as pessoas. Nós não temos que ficar tirando todos os defeitos. Está defeito aqui, defeito acolá. Inclusive, isso faz até mal para a saúde, né? A pessoa fica muito angustiada, né? Então, quando você perdoa, você já fica em paz. Eu já perdoei, tá? Isso não quer dizer, repito, erros absurdos, flagrantes, coisas criminosas que nós possamos ver e observar. Aí é diferente. Mas o que nós estamos falando, irmãos, é dos defeitos. E todo mundo tem. Então, vamos amar as autoridades e vamos perdoar as autoridades. Irmãos, quero concluir então, colocando para vocês o seguinte. Olha, você ama o Senhor Jesus, você ama a Deus. Então lembre que todas as autoridades que estão diante de você foi Ele que colocou. Então, por amor a Ele, faça isso que o Catecismo está dizendo aqui. Nós vimos que está na Bíblia, né? Faça isso. Honre as autoridades de coração com palavras e atitudes. Ore por elas e dê graças a Deus por elas. Imite as virtudes delas e as graças delas. Obedeça voluntariamente às suas ordens e conselhos legítimos. Se submeta às suas correções. Proteja a vida delas e a autoridade delas, conforme a natureza dos seus postos. E suporte as suas falhas, e cobrindo com amor. Faça tudo por amor a Jesus. Faça tudo porque assim o nosso Senhor quer. E nós vamos assim honrar e fazer o bem para nós, para as autoridades e para todos aqueles que estão envolvidos. Amém. Deus nos ajude nisso, Deus nos dê sua graça. Vamos orar, meus irmãos? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Senhor, muito obrigado, porque podemos estudar esse assunto tão importante, Deus. E alguma coisa que nós todos temos pecado, porque nós somos cheios de falhas, e com certeza nós temos falado mal de autoridade, desonrado, agido com imprudência. Perdoa, Senhor. Mas nós oramos que o Espírito Santo possa nos ensinar nessa manhã e nos santificar para que nós possamos agir cada dia mais com prudência, com amor, respeitando a todas aquelas pessoas que o Senhor tem posto sobre nós, seja em idade, seja em talento, e seja em autoridade propriamente dita, Senhor, na família, na igreja, no trabalho, na escola, no país. Que nós honremos e oremos e amemos as nossas autoridades. Para a glória do Senhor em Jesus. E nos abençoa, dá sabedoria a todo homem e mulher que está sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.